Até que idade você ficou na igreja? Fiquei 5 anos lá. Na verdade, toda a minha adolescência, minha pré-juventude e um pouquinho da minha juventude eu passei ali. A época que era pra eu ser com a mulherada, pra passar a mão na mulherada, pra beijar, eu fiquei ali, né, rezando. Agora, você sabe, claro, sabe melhor do que eu, que os evangélicos têm um conhecimento da Bíblia muito maior, às vezes, do que os padres. Sim. Inclusive, principalmente o Velho Testamento. Sim. Mas mesmo o Novo Testamento. Eu não Sem vou dizer dúvida. nomes, não, mas uma vez sentou um padre aqui que eu entrevistei e ele falou no Novo Testamento, ele citou uma coisa totalmente errada. Aí eu corrigi, eu digo, mas não seria assim. Ele falou, não, é como eu estou dizendo. E no dia seguinte ele ligou e pediu para tirar o que ele tinha falado. Por falta de informação, de leitura mesmo, né? Quer dizer, e os evangélicos não, eles conhecem a Bíblia a fundo, né? Conhecem bastante. Eu peguei o amor pela Bíblia na igreja evangélica. A igreja evangélica na minha vida foi plano de Deus. Se a igreja evangélica não tivesse acontecido na minha vida, talvez eu tivesse ido para FEBEM, eu teria realmente me tornado... Ia fazer penitência claro, na penitenciária. Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Deixa eu mostrar aqui o seu CD, olha aqui. Padre Cleodon, Melhores Momentos, especial para Deus. Aqui o que é essa faixa? Desculpa, padre. É um suspensório? Suspensório. Não, né? Ah, que maravilha, lindo. Você gosta bastante, né? Gosto. Olha aqui também, as fotos. Aqui são quantos CDs? Na verdade, esse ele é falado, é o meu testemunho, isso que eu estou conversando com esse você. aqui. Aquele. E esse é musical, né? Esse é música. Aqui tem um testemunho, esse testemunho eu acho belíssimo, sabe? Sinceramente, acho É isso que eu estou te contando. maravilhoso, né? De a pessoa contar. Conto tudo. pelo Brasil todo, viu, Jô? E tem uma coisa muito séria que eu preciso dizer. Diga. Rapaz, depois que eu fui para a igreja evangélica, Deus tocou no meu coração, mas Ele tocou no meu coração exatamente quando eu estava do lado de uma igreja católica. Eu já era da igreja evangélica, claro que mesmo sendo evangélico, lá eu roubei algumas coisinhas também. Sim, para não perder a prática. Graças a Deus eles não descobriram, só quem sabia era o filho do pastor, porque eu Agora contei. todos estão sabendo, né? E aí? Agora, mas Deus tocou no meu coração quando eu estava do lado da igreja católica na cidade de Lorena, que é lá onde meus pais moram. Você é de Lorena também? Não, eu sou nascido em São Paulo, mas eu fui criado em Lorena, né, com todos os meus irmãos. E Deus tocou no meu coração ali, através de Nossa Senhora da Piedade, mesmo eu indo para a igreja evangélica. Bem, eu sei que eu fiquei 5 anos lá e Deus me libertou disso. Sabe quando você fala com você mesmo? Eu senti Deus falando comigo assim. Nós todos aqui já tivemos essa experiência. É verdade, eu falo muito isso, que a gente... Mas o problema, Jô, é que com 14 anos, um menino, naquela época, não faz muito tempo, mas naquela época não tinha muito costume de se falar consigo mesmo. Quem fala consigo mesmo na minha época era louco. Mas nós somos todos meio malucos, né? Sim, de louco todo mundo tem pouquinho. Agora, o grande problema é que eu não tinha costume de fazer isso. E, de repente, ali... Você não discutia com você. Era muito difícil, pelo menos que eu me lembro. Então você perdia sempre a discussão, porque quando você tem o hábito de conversar com você mesmo, você ganha todas as discussões. Sim, eu acho que a gente... Quando o outro começa a falar muito, mais. você chega. A gente reflete sempre mais. Bom, e aí você voltou para a igreja? Voltei para a igreja católica, depois de 5 anos. Eu fui tentar converter um padre, e o padre me converteu. Né? Deu a volta? Deu a volta. Peraí, eu vou continuar esse papo, mas eu vou pedir o William para chamar a nossa vinheta. E eu vou continuar, que eu ainda quero falar aqui dos livros. E tem uma história ótima do homem que tinha o diabo no corpo. Então, vamos lá. William. Todo mundo do Volkswagen. Tenho aqui ao meu lado o Padre Cleodon, que também tem esses livros aqui, olha. A proibição de se fabricar ídolos, tá aqui. Que a Igreja Católica não leva muito a sério, né? Essa aqui de fabricar os ídolos. Leva bastante a sério. Mas as estatuetas, tudo que tem Não, é isso que eu não sou contra, não. É isso que eu explico aí. O que a Bíblia condena não são imagens.
o que a Bíblia condena são ídolos. Idolatrar aquela coisa, aquele negócio... Então, Jô, o que é um ídolo? Mas muita gente faz, né? Por engano. Não. Mesmo Tem gente que vira o menino Jesus de cabeça para baixo no Santo Antônio para encontrar alguma coisa que perdeu. Não tem mais... Mas isso eu não vejo como idolatria, eu vejo como superstição. Porque ídolo é uma estátua que tem um espírito dentro, tem uma alma dentro. Sim. E o ídolo tem poderes iguais ao de Deus. Dentro da Igreja Católica, nenhuma estátua tem poderes iguais ao de Deus. E o que a Bíblia condena não são imagens. Deus mandou fazer imagem. Claro. O que a Bíblia condena são ídolos. Aqui a palavra liberta também. Conhecendo Maria. Conhecendo Maria. E todas pela editora Rideel. A palavra liberta também. Isso. Agora, conta essa história de tirar o homem que tinha o diabo no corpo. Como é que é isso? E foi em que igreja foi? Foi na Igreja Católica. Foi na Igreja Católica? Foi na Igreja Católica. Você é um exorcista? Então já praticou um exorcismo? Não sou exorcista, mas eu trabalho com o Ministério de Cura e Libertação. Né? Bom, você já nos contou como é que voltou para a igreja, né? Quer dizer, foi um padre que converteu você para... Eu fui tentar converter um padre, que inclusive já esteve aqui no seu programa, mas através da conversa dele com a unção do Espírito Santo, eu acabei voltando para a Igreja Católica. Bom, agora vamos então para o diabo no corpo, para tirar o diabo. E bem, aí quando aconteceu eu não era padre ainda, eu era seminarista. E eu estava trabalhando numa paróquia em Atibaia, e o padre que trabalhava lá, era um padre da Renovação Carismática Católica também, como eu hoje, e foram atrás do padre. O padre Marcelo também? Também é da Renovação Carismática Católica. Aí foram atrás do padre, mas o padre não estava, e eu estava. Né? Então a mulher falou assim, olha, o homem está com o diabo no corpo lá, o senhor tem que ir lá, porque de qualquer maneira tem que socorrer o homem. O homem quem era? Era alguém da... Era um homem lá da paróquia? Da rua lá, de um bairro lá, que inclusive era um bairro até meio distante. Aí peguei e falei assim, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí entrei dentro do carro, metido a besta e fui, né? Aí cheguei lá, só que mandaram chamar um pai de santo também. Você nunca foi pai de santo? Você nunca não. Foi candomblé? Não, podia ter sido nunca fui. Uma busca espiritual, você pode passar... Não, nunca fui. Já fui em terreiros. Então, mas eu nunca fui. Chegou o pai de santo. Aí o pai de santo foi não também. bolou no santo quando foi no terreiro? Não, até não que teve que ser raspado e catulado. Não. Até que ele me respeitou, eu também o respeitei. O problema é que era um homem, e eu nunca vi um espírito pegar um homem. Sempre pega mulher, e a gente sempre acha que é frescura. Mas... Um preconceito? Não é questão de preconceito, é que às vezes acontece. A mulher que é meio carente, quer chamar atenção e tal, com dificuldade com o marido. Uma coisa psicológica, uma coisa... às vezes nem sempre é o demônio. É um petit, vamos dizer. Isso, muito difícil ser o demônio. Às vezes é muito difícil ser demônio. Mas às vezes é? Pode ser. Nossa Senhora. Pode ser. Vamos lá. Aí eu cheguei e um homem de bermuda sentado no meio da rua, sem camisa, com a cabeça ensanguentada, e uma carreta parada no meio da rua, porque o homem sentado no meio da rua não deixava a carreta passar. E aí falaram Mas ele tinha esse poder, essa força, estar sentado e olhava e o cara não passava com a carreta? Não, é que ele estava sentado no meio da rua e a carreta só se passasse por cima dele. Ele estava no meio mesmo. No meio da rua. Tá. Aí eu peguei, cheguei, e ele sentado no meio da rua, e o espírito dizia, pela boca dele, que não ia tirá-lo dali. Ele não ia sair dali, que ia matar aquele corpo. Ia fazer o mal para aquele corpo até matar aquele corpo. Ele estava bêbado, não? Estava. Estava bêbado. Estava bêbado, mas isso eu descobri depois que as espiritaiadas tudo saíram. E aí? Aí eu nunca tinha, participado de um trem desse. Aí eu peguei e comecei a rezar pelo homem, né? Comecei a rezar, até alto. Até orando em línguas, como a gente costuma dizer na Renovação Carismática, mas com muito medo. Orando em línguas? Isso. Como é que é orando em línguas? Orando em línguas é um dom do Espírito Santo. A gente recebe o dom do Espírito Santo. Sim, mas isso é quando os discípulos saíram para pregar a palavra, não é isso? Sim, mas não esse é o dom... Porque foi bom você tocar nisso, desculpe interromper, já te interrompendo, porque tem muita gente que acha que falar em línguas é falar numa língua esquisita. E, a meu ver, eu sempre entendi aquilo como o dom do Espírito Santo, de repente, aqueles homens, pescadores, ignorantes, saírem dali falando várias línguas. E não falando uma língua que só eles entendessem. Na verdade, essa passagem de Atos, capítulo 2, ela tem duas fontes, ela tem duas coisas diferentes ali.
Ah. A primeira é o dom de línguas, o outro é o de profecia. Assim, mas de qualquer maneira, o de línguas é aprendendo, não é? O dom de línguas você fala e nem você entende. Mas então qual é o dom? Eu também tenho esse dom. Branca de gobai, até aí é fácil. Por que às vezes, padre, por que às vezes não fazem uma interpretação mais simples do que está escrito? Então, eles receberam, eram homens muito ignorantes, mas de uma sensibilidade para o lado espiritual enorme, tanto que seguiram Jesus e foram os primeiros a acreditar nele, sendo assim, absolutamente analfabetos, ignorantes, etc. Mas disseram, não. Pedro chega uma hora e diz assim, não, você é o Filho de Deus, não tem erro. Porque o Espírito Santo leva a esse tipo de inspiração. Pois é, aí o Espírito Santo inspira e eles saem. Vocês vão pregar a palavra pelo mundo inteiro. E a partir daí eles tiveram o dom de falar várias línguas. Senão, como é que eles iam pregar nessa língua? Mas não é isso que o texto bíblico dá a entender. Dá a entender que naquele momento eles começaram a falar e naquele momento... Mas falar o quê? As pessoas Essa falaram... língua estranha? Duas coisas aconteceram. Primeiro, a língua estranha. E depois a profecia. A profecia é o seguinte, João. Você fala em profecia, línguas... tudo bem. Tá? Você fala em línguas e daí você começa a falar e a pessoa entende o que você está falando. E às vezes você está falando no idioma que você não sabe. Mas você está falando porque o Espírito Santo te leva a dizer aquilo que você está dizendo. A pessoa, como é uma profecia, a pessoa que fala a língua que você está falando está entendendo tudo. Mas você não sei, você não acha que isso me parece um pouco, muito mais ligado às religiões mais telúricas do que uma religião tão espiritual como é o cristianismo, né? Quer dizer, que leva ao entendimento, quer dizer que o Espírito Santo baixou para que ninguém entendesse mais nada do que ia se falar? Não é que não se entendesse, porque o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, 12, 13 e 14, de modo especial no capítulo 14, é exatamente isso. Que o dom de línguas, ele é um som ininteligível. Daí você fala assim, mas meu Deus do céu, se é ininteligível, se a inteligência não consegue entender, por que eu tenho que falar então? Por quê? Porque é o seu espírito, é a língua dos anjos, então o seu espírito está falando diretamente com o Espírito de Deus. Mas é aí que ele se fortifica. Desculpa. Mas essa interpretação de Paulo já é uma interpretação do que está no Evangelho, né? No Evangelho não tem essa explicação. Não. Que é a língua dos anjos, tem só que eles vão sair falando com todo mundo. Na verdade, não é o Evangelho, é Atos. Sim. Que foi escrito por um dos evangelistas, mas está em Atos. Isso, tudo bem, mas digo mais, São Paulo faz uma interpretação disso. Interpretação disso por quê? Porque ele já viu que isso daí tinha sido praticado e exercitado nas comunidades, de modo especial nas comunidades paulinas que ele criara. Que ele criou. Por toda a Ásia Menor e assim por diante. Agora vamos voltar para o seu possuído que está lá sentado. Desculpa, eu interrompi, eu quero saber. Você Orando chegou falando, orando em línguas. Comecei a orar em línguas, mas aí ele começou a dar risada. Sim. Porque eu estava com medo. Não é porque você estava Não, porque eu orando estava com medo. Não? Porque eu estava com medo. Daí o pai de santo começou a me rodear. Você estava com medo? Eu estava com medo dele. O pai de Aí santo? o pai de santo por trás de mim começou a me rodear e começou a falar em línguas com ele sentado no chão. Ele sentado no chão e o pai de santo em pé fumando e os dois falando em línguas um com o outro. O que estava sentado também? O possuído com o pai de santo. Começaram a falar em línguas um com o outro. E daí ele falando em línguas, eu só entendi porque ele fez gesto para que eu me distanciasse, eu saísse dali de perto. Quem? O que estava sentado. O possuído. O possuído queria você... Aí você já entendeu que era para sair dali. Aí a moça que me foi buscar... A moça que me foi buscar falou, vem cá, mocinho, vem cá um pouquinho do meu lado. Você tinha que idade? Menino todo? Eu deveria 17? ter uns 19 anos. 19, 20 Aí anos. a moça foi te tirar de lá. A moça me colocou de lado. Mas eu comecei a orar. Bem baixinho para mim, eu falei assim, Senhor, eu creio num Deus vivo. O meu Cristo eucarístico é um Cristo real, é um Cristo vivo, é um Cristo que está presente no meio de nós. Eu não posso acreditar que eu vá passar por esse vexame, por essa vergonha. Se o Senhor é um Deus vivo, e se o Senhor age através de mim, eu quero pedir, até humildemente, mas eu quero pedir que essa libertação aconteça por meio de mim, que proclamo o teu nome como Deus vivo. E comecei a orar, mas daí, baixinho, né? Eu
bem intimista. Aí não em línguas, aí... Eu comecei a orar em línguas, mas eu, né? Sim, para você. Assim, sem que ninguém percebesse, bem baixinho, comecei a orar em línguas e orando. E eu observei o seguinte, que conforme eu orava, eu estava nas costas dele, ele não me via. Conforme eu orava, ele começou a fazer assim, com a mão. Ele começou a fazer desse jeito, né? E eu orando em línguas. Quando eu vi que ele estava fazendo assim... Falou, ih, tá piorando, não? Não. Quando eu vi ele fazendo isso, eu fui me aproximando dele de novo, pelas costas, e coloquei a mão na direção dele. Mas aí eu comecei a orar com ousadia, comecei a orar com poder nas costas dele. E o Pai de Santo nessa altura? O Pai de Santo continuou batendo papo com ele lá, tentando distrair ou fazer alguma coisa. E o Pai de Santo, vem pro meu corpo, deixa esse corpo descansar, já está muito sofrido, muito machucado, vem pro meu corpo. Outra hora você vem para perturbar ele, mas vem agora pro meu corpo. Queria enganar o diabo. E o possuído dizia, não, eu vou acabar com esse corpo mesmo, eu vou destruir essa matéria, eu vou destruir e tal. E eu comecei a orar e fui orando, e conforme eu fui orando, com poder, com ousadia, ele foi se entrunchando, ele todo assim, dobrado, ele caiu no chão. E eu orando, expulsando, repreendendo em nome de Jesus. E o espírito saiu do corpo dele. E foi pra onde? Aí saiu. Simplesmente saiu. E ele começou a babar e tal. Mas entrou um espírito de criança. Porque saiu tinha um na fila, esperando pra entrar. Uma coisa de louco. Gente, tá brincando? Entrou um espírito... Marcelo tá rindo ali, ó. Você não sabe o que tá do teu lado aí. Aí entrou um espírito de criança. Entrou um espírito de criança, porque o espírito de criança é bonzinho, você tem dó, não é coisa da criança. boa. Se tocar tambor, às vezes é um perigo. Mas aí... mas dá dó mexer com criança, então deixa, é criança, tipo assim. Como deixa lá, assim? Pois é. Mas o demônio, ele é astuto, ele é enganador. E eu continuei orando, repreendendo, ele continuou se entrunchando. Quer dizer, era o diabo fingindo de criança. De criança. Aí saiu. Aí disse que entrou um preto velho. Gente, mas isso era... Veio era a um milícia congresso. toda, veio a milícia toda. Aí, chegou aí o preto velho. Eu orando, repreendendo, e ele de novo babando O preto velho. E entruxando, saiu. Aí ele ficou um tempo ali, como se estivesse descansando. E eu peguei e comecei a evangelizar as pessoas que estavam na rua, né? Falei, gente, vocês precisam procurar um padre, vocês precisam se confessar, vocês precisam orar mais, se apegar mais a Deus, não é? Isso daqui acontece, eu não estou provocando isso, vocês estão vendo que isso daqui, se eu não viesse atender, talvez viesse algum médico de doido aqui e levasse ele para um hospício. Ou a polícia. Ou a polícia, como é que ia se resolver isso, entendeu? Porque às vezes a polícia chega, o demônio... Nisso, Jô! Pomba gira. Pega o bicho. De novo? Pomba gira. Daquelas bem... Daquelas bem... Meu Deus do céu! Meu Deus, coitado do padre Cleodon, isso com 19 anos. E daí o rapaz me fica de pé e falando mole que era pombagira, que ia acabar com aquela matéria, e o rapaz foi tateando... E todos querendo acabar com a matéria. E ele saiu da frente do caminhão dessa vez, mas ele foi tateando o muro e entrou dentro da casa dele. Aí eu virei e falei assim, tem alguém da casa aqui na rua? E ninguém falava nada. Tem alguém que mora nessa casa aqui na rua? E ninguém falava nada. Falei, gente, eu não posso deixar esse homem no estado que ele entrou lá dentro. Eu tenho que entrar. Eu não sei se tem uma criança lá. Eu não sei se ele vai fazer mal para essa pessoa lá dentro. Eu tenho que entrar. Bom, do lado de fora já tinha assim de gente, mas... Se alguém puder, vem comigo. Aí eu fui e quando eu olho para trás, eis que... O Pai de Santo. O Pai de Santo. O Pai de Santo estava atrás. Mas eu apareci na cozinha, na porta da cozinha. Você tem certeza que você não chamou o Pai de Santo, não? Com medo? Não. Pai de Santo, venha comigo, vamos fazer uma dupla aqui. Não. Não? Aí. Eu só pedi uma testemunha, porque eu sei lá o que ia acontecer lá dentro, né? Aí o rapaz estava de pé na sala dele, com a mão na parede. Esse rapaz tinha que idade, mais ou menos? Deveria ter uns homem de quê? 37, 40 anos, por aí. Ok. Aí eu, do lado de fora da casa, olhei para ele e disse assim, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Nessa hora ele caiu no chão. Na hora que ele caiu no chão, eu entrei
E o pai de santo virou e falou assim, isso, deixa ele no chão, não deixa ele levantar, não. E eu, tudo bem, entrei. Aí eu me ajoelhei, tipo, do lado dele, pra impor a mão e continuar orando. Daí eu virei e falei assim, eu tenho força para dominar esse espírito. Se você não tirar, eu tiro, o pai de santo falou. Daí o cara ficou sentado. O cara sentou e... Você me tira? Então me tira, quero ver. Aí o pai de santo colocou o cigarro aqui do lado e disse assim, então me dá a mão. Bota a sua mão aqui. Aí o possuído botou a mão aqui no pai de santo, né? Nas duas mãos. E eu olhando pro pai de santo, e olhando pro possuído, e olhando pro pai de santo, e olhando pro possuído. E eu fiquei olhando, claro, a gente tinha que ver o que ia acontecer. E eu falei, vamos ver o que vai dar. Se ele liberar o negócio aqui, eu já vou embora em paz. Como vai embora? Vai deixar o diabo dentro do pai de santo? Não, mas... O pai de santo... Mas o padre... Mas enfim, tá bom. Não. Tá certo, tá qualquer certo. coisa eu expulsaria o pai de santo. Tiraria do Agora eu gostei da firmeza. Mas aí? Aí aconteceu que aquela coisa de vai, de vem, de pai de santo, de possuído, pai de santo possuído, de repente eles largam a mão e eu fiquei olhando para um, e fiquei olhando para outro, e fiquei olhando para um. Aí o possuído... Eu não disse que você não podia comigo? Me dá a mão aqui de novo. Aí deu a mão de novo. E ficou aquela coisa de novo, aquele jogo. E eu falei, meu Deus, eu não vou ficar a tarde toda aqui não, né? Nem sei, né? Nem sei quer, né, Jô? Chega, a né? noite toda não dá, não, né? Não. Aí eu virei e falei assim, olha, o que você quer fazer? Falei, pai de santo, eu vou tirar o espírito que está no corpo dele, vou puxar pro meu corpo, domino o espírito, daí eu tiro do meu corpo. Assim eu alivio ele. Eu tiro do corpo dele. Daí eu virei e falei assim, mas, meu amigo, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Não da pombagira, nem do preto velho, nem do diabo. Nós somos templos do O meu nome é Espírito Legião, Santo. né? Quer dizer, aquela coisa toda de espírito. Que Mas foi aí, uma legião, que acabou entrando nele. Quer dizer, Foi. saiu um, entrou outro, saiu um, entrou outro. É. Aí eu estendi a Parece a mão, casa da mãe Joana, né? estendi a mão na direção dele, comecei a orar, como eu orei lá na rua, né? Orando, ele foi se engruvinhando, De se novo? contorcendo, e daí começou a rodar dentro da sala dele, rodar para lá e rodar para cá, e deu um grito e parou. Nessa hora que eu senti o cheiro do álcool. Eu não sei se era álcool, se era enxofre, o que era, mas eu senti. Enxofre também. É, eu nem sei como é que é o cheiro de enxofre, mas era um cheiro muito forte. Não, podia ser um mau hálito, É, mas Tem mau hálito, tem a impressão que a pessoa tá é que possuída. não era só simplesmente... Não era só simplesmente o cheiro de álcool, era alguma coisa a mais. Sei, claro. Eu sei que o rapaz ficou de pé, mas apesar do cheiro forte de álcool, ele estava bem, ele estava consciente já. E o pai de santo? Morto do lado. Não, o pai de santo ficou quietinho, muito espertinho, ele ficou quietinho. Aí eu virei pro rapaz e falei assim, olha, meu amigo, o senhor sabe quantos espíritos entraram no teu corpo? Ele virou e falou assim, sei, mais ou menos 8 espíritos. Mas a gente perdeu vários aqui. Pois é. Aqui É que eu só pra peguei a encurtar- pombagira, o É que preto pra velho. encurtar eu fui, né, sintetizando. Mas os outros, o que eram os outros espíritos? Eram... Tinha preta velha, tinha caboclo de 7 flechas, eu sei que entrou... Algum médico entrou ou não? Dr. Fritz? Não lembro. Sabe o que eu acho uma injustiça? É que os médicos geralmente só recebem médicos. Por que não recebe um advogado, por exemplo, para ajudar as pessoas, né? O cara, quem é que tá? O doutor Camargo. Aí, me desvio. Então, né? O que é, me desvio? Se recebeu uma ação de despejo, me desvio. Se data vênia. Não, é só médico que vem ajudar, meu Deus do céu. Eu sei que eu falei pro rapaz que ele precisava se confessar. E ele? Buscar um padre, né? Para se confessar, para mudar de vida, para se converter. Ele disse para mim, meu amigo, nem de padre eu gosto. Imagine que eu vou atrás de padre. Então eu falei, olha, tudo bem, então se caso acontecer de novo, você manda chamar o pai de santo aí que não resolveu nada. Porque aqui eu não volto mais. Mas o pai de santo pelo menos ajudou, né? Quando terminou tudo, o pai de santo não falou, conseguimos? Não. Eu sei Isso aí é ecumênico, essa cura é ecumênica. deveria ser. Porque eu sei também que eu fui embora. ficou no rema-rema ali.
Eu sei que eu fui embora e ele ficou lá, batendo um lero com o rapaz. Provavelmente deve ter levado pro centro dele. Eu acho que estão casados, até hoje moram ali, né? Não, Mas, quem Padre sabe? Cleodon, que aventura isso. Quantas horas durou esse negócio? Acredito que foi umas 3h30, 4 horas. Foi uma coisa assim... Essa história é fantástica. E olha, parabéns, não é? Porque para continuar depois dessa experiência, porque isso deve ser assustador para um rapaz de 19 anos, um menino ainda. Mas isso edifica, porque você começa a perceber que o nome de Jesus realmente tem poder e que Jesus está vivo. Sabe, Jô, eu tenho presenciado isso muito. Eu tenho andado muito pelo Brasil pregando. Rapaz, sabe o que é orar e pessoas na cadeira de roda levantar e andar? Ó, assim, aqui no programa, já contaram isso, ó. Tem até uma história que o paralítico não levantou, mas que a cadeira de roda dele ficou novinha.